Cíntia Moscovitch, take 1. Às vezes a pequena cena, o detalhe, o gesto sutil resulta numa literatura grandiosa. Como é que se transforma o cotidiano corriqueiro, o comum, em algo interessante? Eu acho que o grande lance, a grande sacada é tentar justamente cavocar, ir no objeto, ir na coisa, ir na cena e limpar ele, limpar e tentar ver no miolo da coisa o que se revela. Então, assim, eu acho que a grande coisa é a observação muito atenta, muito íntima do detalhe, da coisa. Ou seja, assim, a coisa é paciência, é um lance de paciência, uma coisa de paciência. Eu acho que para fazer literatura, observar o detalhe é chegar muito, muito próximo da coisa, muito perto do detalhe, ser muito íntima da coisa que a gente está narrando. O Ricardo Pilha dizia que um conto muitas vezes tem duas histórias, uma embaixo da outra. É assim mesmo nos seus contos? Quando não tem... eu adoro trabalhar com essas 2, 3, 4, 5, 6, com 20 histórias. Eu gosto dessa arquitetura de trabalhar com várias camadas narrativas. Amo trabalhar assim. E eu acho que sim, eu acho que o conto chega nessa arquitetura de história aparente, história oculta, de forma assim paroxística. Mas eu acho que toda a literatura vive disso, de tu dar um tanto e esconder outro tanto. E eu acho que sim. O Brasil tem uma produção significativa assim, de contos e romances psicológicos, intimistas? Tem. Nós temos, sim. Nós temos isso, como a gente falava há pouco, graças à nossa padroeira, assim, é a Clarice Lispector, né? A Clarice que deu o grande start, o grande pontapé para essa produção de romances de inação, né? Essa investigação para esse movimento de ação interna, né? Sem dúvida nenhuma, Clarice assim, é a grande precursora em terras brasileiras dessa investigação, né? Desse fluxo íntimo, desse alargamento de consciência, dessa percepção bastante mais alargada do indivíduo, né? Sobre a terra e sobre essas coisas tão íntimas, né? A Clarice, ela tem essa percepção das coisas que vão se putrefazendo e vão virando vida. Tem contos que são maravilhosos, né? E ela vira íntima da matéria que vira matéria. É umas coisas assim muito, muito loucas, assim. Muito louca, mas muito verdadeira em termos de vida que se faz vida. Tá bem? E será que a presença da Clarice é uma coisa, ao mesmo tempo, divina e diabólica? Porque ela é meio inimitável. Ela gera uma vontade de fazer aquilo, mas é meio impossível fazer como ela fazia. Eu acho que realmente é uma coisa, ao mesmo tempo, diabólica e é uma coisa divina, assim. Porque ao mesmo tempo em que as personagens da Clarice têm essa epifania, né, de mundo, esse alargamento de consciência, os leitores da Clarice têm essa visão epifânica da própria literatura. Tu lê Clarice e tu quer fazer igual, né? Eu te confesso assim que eu, na ingenuidade dos meus 23, 24 anos, eu li Laços de Família e eu queria fazer igual. Eu li aquilo e disse, não, mas eu posso fazer isso. Claro que eu não fiz, nunca nem cheguei perto daquilo, né? Tu consegue fazer um pastiche, um arremedo de Clarice Lispector, mas tu te sente plenipotenciário, tu te sente poderosa, tu consegue assim sonhar em fazer alguma coisa semelhante daquilo. E nesse sentido aquilo é deletério, aquilo lá é diabólico, né? Porque tu acha que tu pode fazer igual, porque tu tem aquela torrente de pensamento, aquela coisa, aquele desejo, aquela inquietação.
Tu não consegue fazer igual nunca. Claro que aquilo é diabólico. Mas também, ao mesmo tempo, é divino porque te aproxima. Tu tem aquela inquietação, tu quer fazer. Então parece que tu consegue fazer. E não vai conseguir fazer, mas é um alento, né? De ilusão também se vive, etc. e tal. Ah, por que não? A ênfase em descrição psicológica dos personagens, a dissecação de sentimentos e pensamentos, faz o romance intimista ser mais trabalhoso? Olha, eu acho que sim. Eu acho que faz. Porque assim, ó, exige de ti que está trabalhando uma voltagem afetiva muito grande, muito, muito grande. E existe e nesse sentido, assim, exige uma concentração emocional muito, muito severa, né? Então, assim, ó, ao menos eu, não sei como é que os outros autores trabalham, eu sei de alguns que trabalham muito semelhantemente a mim. Assim, ó, para tu conseguir reproduzir vou usar o termo, tá? Essa voltagem afetiva, tu tem que chamar para ti toda essa bagagem de sentimentos. Então, assim, é um negócio meio penoso, né? De tu despertar em ti toda essa bagagem de sentimentos e tentar reproduzir isso na escrita. E é um negócio, dói, né? Dói. E se tu não sentir isso, se tu não conseguir reviver em ti, tu não consegue convencer teu leitor. Né? Se tu, sei lá, se tu tá descrevendo, vamos dizer, um ato sexual, se tu não sentir tesão quando tá fazendo isso, tu não vai conseguir convencer teu leitor. Se tu não conseguir escrever tristeza, desespero, sei lá, qualquer estado anímico, tu não vai conseguir convencer o leitor. Então, convocar tudo isso é um negócio, é porrada, é um negócio que tem que convocar, sim ou sim, e é desgastante. Eu gosto, não é que eu não goste, mas é desgastante. O ambiente físico é mais importante na literatura intimista? O ambiente físico? Não creio que seja, eu acho que não. Não creio que seja. Muito embora ele ajude, mas não creio que seja o mais importante. Não creio que seja o mais importante. Porque aí você não acha que ele ajuda a montar o personagem mais do que numa literatura de aventura? Nesse sentido, sim. Não, nesse sentido, não é o mais sim. importante. É mais importante do que na literatura não intimista. Né? Sem dúvida. Não, claro. Não, nesse sentido de o cenário corroborar para montar, claro, sem dúvida nenhuma. Não, tem todo... O ambiente físico auxilia muito para montar o personagem. Sem dúvida nenhuma. Não, às vezes, assim, eu uso muito, né? O ambiente eu uso o ambiente como espelho do personagem, ou como espelho positivo, ou como espelho negativo. Eu uso muito isso. E quando eu não uso, é uma coisa meio subjetiva, assim, eu uso o ambiente para eu me sentir bem, ou me sentir mal, para poder escrever. Né, uma coisa assim. Mas eu uso, sim, para me ambientar, para poder escrever. E é mais comum a narrativa em primeira pessoa no texto intimista? Olha, por essas características assim de criar uma empatia imediata com o leitor, eu até tenho evitado a narrativa em primeira pessoa. Porque te confesso assim que eu tive alguns incômodos de as pessoas confundirem a minha vida pessoal, a minha família, já me incomodei com mãe. Então eu tô evitando, eu tô usando a terceira pessoa focalizador, que é quase uma primeira pessoa, né? Mas é quase a primeira pessoa. O foco numa terceira pessoa, usando o foco num personagem, porque estou me incomodando com a primeira pessoa. A literatura de introspecção é naturalmente mais poética? Que perguntinha. Para o bem e para o mal. Olha, eu acho que é.
Eu acho que ela tende a ser... Sabe o que é? Eu acho que a gente é meio autoindulgente, né? Então, tu começa a ver assim, a interioridade do personagem, e daí tu começa a ser autoindulgente, tu começa a dar uma floreada, a metaforizar aquilo, a fazer aquilo mais bonito do que de fato é. Eu não sei se é bem se é indulgência, esse sentimento, mas tu começa a achar bonita essa interioridade. E nesse sentido tu começa a tornar aquilo mais poético. E volta e meia tu falando dessa interioridade, tu transforma aquilo num fluxo de prosa poética. Não raro te sai assim, espontaneamente, mesmo que tu não force, sai um fluxo de prosa poética. Sai sim. Aliás, vou te dizer uma coisa, eu sou uma poeta frustrada, assim. Tentei muitos e sofridos anos fazer poesia. Uma poesia que me saía assim muito... Uma poesia que me saía absolutamente assim sofrível. Era uma poesia assim profunda que nem um pires. Era uma coisa horrível. Era uma coisa assim detestável. E várias vezes escrevendo prosa, eu conseguia assim, alguns achados que eu, sabe assim, eu me congratulava. Eu disse, ai, Cíntia, que bom isso. Coisa que eu nunca consegui fazendo poesia, ao menos na forma clássica poética. Então, te confesso assim que consegui alguma coisa assim na prosa. Você escreveu contos, mas também fez romances. Sim. Tem algum desses dois gêneros que puxa mais para uma literatura intimista? O romance. O romance porque... é simples entender por quê. Porque assim, o conto, até pela característica do gênero, ele não admite gordura, não admite sobra. E o romance, porque ele admite um pouquinho mais de excesso, um pouquinho mais de narrativa secundária, tu consegue botar um pouquinho mais de comentário, um pouquinho mais de gordura mesmo, sabe? Então, fica melhor essa narrativa mais secundária, vamos dizer assim, no romance. No conto, ele não admite, o conto, assim, ele chuta para fora tudo que não é conto. E o romance admite que tu te espraie um pouquinho mais. Então, tu consegue te espraiar, tu consegue te alongar um pouquinho mais no romance. O conto não admite. Pergunta sexista. O romance, o texto intimista, ele é mais feminino? Bom, amanhã eu vou levar uma bala perdida na rua, mas eu acho que ele é. Eu acho que sim. Eu acho que até é uma questão de gênero mesmo, né? Para usar o termo da moda, eu acho que sim. Acho que as mulheres têm essa tendência de... Não é tendência, elas falam mais, elas comentam mais. As gurias se reúnem para falar delas, para falar dos maridos, para falar do mundo, dos filhos. Elas falam mais. Eu gosto de sair com as gurias para falar disso, né? Eu acho que é uma coisa nossa, assim. Então, eu acho que é uma característica nossa. Eu acho que sim, eu acho que é uma coisa das gurias, das amigas. Acho que sim. Acho que também tem uma capacidade mental maior para o detalhe. Ah, claro. Sim, sim. Porque os guris saíam para caçar o mamute, né? E as gurias saíam para colher as frutinhas. Então, tudo que está no nosso campo de visão nos interessa, né? A gente vai caçando as frutinhas, caçando não, ninguém caça fruta. A gente vai colhendo as frutinhas. E os guris focados, é uma coisa, é muito chato isso. Os guris só veem uma coisa, né? E a gente não, a gente é capaz de falar 3 às 4 assuntos ao mesmo tempo.
A gente colhe cereja, framboesa, amora, e os guris lá no Mamute. Né? Então, é claro, acho que é uma coisa ancestral. A gente consegue falar de tudo quanto é assunto. E os guris no Mamute. Os guris sempre no Mamute.